Glória a Deus. Você pode levantar a mão direita e dar glória a Jesus? Toca no ombro desse irmão que está do seu lado e diga: a vitória é nossa. Diga: a vitória é sua. A vitória é minha. Você crê que a vitória é nossa? Deus está neste lugar. E diga para o teu irmão, e você também. Algumas pessoas estão me ligando que estão tirando férias. Que bom isso, né? Alguns falam: pastor, vai aparecer só dia 10, só dia 8, amém. Não esqueça, irmãos, se você for viajar, ligue para o pastor, pede para o pastor orar, para que a sua vitória, a sua viagem seja uma bênção em nome de Jesus, amém? Não se esqueça: pastor, eu estou com uma lombriga de viajar, mas estou sem dinheiro. Jesus, ele pode mover céus e terra para você em nome de Jesus. Tudo depende da sua fé, tudo depende do que você acredita, tudo depende daquilo que você crê em nome de Jesus. Então eu quero que você agora abra a sua Bíblia Sagrada em nome do Senhor Jesus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nós vamos estar dando início aqui de uma história a qual Deus quer falar com você, Deus quer falar com a igreja. Pode ficar sentado mesmo, em nome de Jesus. Aleluia. Quarta-feira, já quero avisar os amados que quarta agora não haverá culto, porque é o Natal e muita gente vai ter pessoas em casa. Então quarta-feira não haverá culto. Porém, na outra semana, nós vamos dar início em 12 dias. Diga comigo: 12 dias, 12 meses. Pega na mão do teu irmão e diga: 12 vitórias para você. Então serão 12 vitórias para o povo de Deus, que nós estaremos aqui. Todas as noites serão 5 oportunidades de louvor. Todas as noites terão aí as oportunidades para louvar. Então não perca, irmãos, de maneira alguma. O inimigo vai querer que você perca para você perder o seu milagre. Mas faça o possível para buscar, para enaltecer o nome do Senhor Jesus. Quem encontrou Atos dos Apóstolos, capítulo 19, dá um brado de glória a Jesus. Nos diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 19, a partir do versículo 1, dizendo assim: E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes: Nós nem ainda ouvimos falar que haja um Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que vós sois batizados? E eles responderam: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo que o povo cresce no que após ele viria, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Porém, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles. Diga comigo: veio sobre eles. Mas diga forte: veio sobre eles o Espírito Santo. E diga aí: falavam em línguas. Diga forte: falavam em línguas. Mais forte: falavam em línguas e profetizavam. Olha para a cara desse profeta, como vai o rosto dele aí. E esses eram ao todos 12 varões. Incline sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, neste momento queremos aqui trazer a sua palavra conforme ela está para ser ministrada aqui esta noite. Nós não somos, Pai, aqui homens que estamos simplesmente por estar, para passar algum momento, para passar algumas horas, não. Estamos aqui porque nós cremos que o Senhor se faz presente. E se nós cremos que o Senhor se faz presente, eu creio que o teu poder se faz presente. E se eu creio que o teu poder se faz presente, é porque sinais e maravilhas podem acontecer. Pai, poderemos estar aqui, quem sabe, até em menos pessoas, pois a tua palavra me garante que aonde estivesse 2 ou 3, ali estaria a sua presença. E eu começo a entender que aonde está a tua presença há poder. Independente de dificuldade, independente de problema, aquele Pai que tem o poder, o sinal e a marca da promessa é adorador em todos os momentos. E se nessa igreja tem adorador, começa a despertar neste momento. Quem sabe ele trabalhou o ano todo, quem sabe, Pai, passou luto o ano todo e está aqui esta noite enfadigado, não consegue nem adorar, mas eu lhe peço com
vento do teu Espírito Santo começa a fluir agora. Alabassuri canta, rabagassuri anda, rabagaço. E aonde encontrar o coração disponível, que está orando comigo agora, que não está brincando com a criança, que não está brincando, Pai, com aquele que está do lado, mas está orando, e ele quer receber da porção do teu Espírito Santo. Começa a tocar no grande, começa a tocar no pequeno. Eu quero lhe pedir agora, aonde estiver o crente, que queira, pelo amor de Deus, sentir a tua presença, Pai. Pelo teu amor, comece a tocar nesta noite. E se porventura ainda há profeta nessa cidade, e se porventura tem homem e mulher compromissado com a tua presença, jogue a sua glória aqui neste lugar. Se tem crente fiel, abre a boca e dá glória, e glorifica o Senhor dos Exércitos. Aplauda esse Deus. Diga comigo, Senhor Jesus. Diga forte, Senhor Jesus. A minha vida, a minha casa, a minha família pertence ao Senhor. Catuca o teu irmão, diga: a minha família pertence ao Senhor. Muitas das vezes, sinais tentam contra as nossas vidas para embaraçar. E nós vemos agora um grande sinal contra a vida da igreja primitiva. Um grande sinal contra essa igreja que estava a começar. Um grande sinal a qual ainda nem eles conheciam. Paulo passa por todas as regiões. Paulo começa a viajar e encontra em todas as cidades, ele encontra as pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus. Ele encontra pessoas que são cheias do poder do Senhor. Ele encontra pessoas que são cheias da glória de Deus. Paulo começa então a viajar. Diga comigo, Paulo viaja. Tem gente que está viajando enquanto estou pregando, mas vem comigo quem está comigo. Paulo agora começa a viajar e encontrar em todas as cidades que ele chega, começa a encontrar pessoas como ele, pessoas cheias do Espírito Santo. Começa a encontrar sim alguns problemas, que aonde há família há problema. Não existe família sem problema, não existe família sem algumas situações, mas o que existe é um Jesus que pode resolver todas as coisas para a glória do Senhor. Porém agora o apóstolo Paulo, continuando uma dessas viagens, ele chega em certo lugar, a qual estava 12 varões, diga comigo, 12 varões. E esses varões não conheciam um poder, eles não conheciam a unção, eles simplesmente tinham ouvido falar de um batismo, eles simplesmente tinham ouvido falar de um Espírito, mas ainda eles não tinham experimentado este poder. Diga para o teu irmão que quer experimentar esse poder. 2013, quem sabe, foi um sinal para você errôneo. 2013, quem sabe, para você não teve sinais, não teve maravilhas. Quem sabe para você 2013 foi um 2013 horrível. Mas eu quero dizer, para aqueles que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porém, monte de Sião passa por terremotos. Porém, montes de Sião passam por situações difíceis. Porém, montes de Sião serão chacoalhados. Diga para o teu irmão, serão chacoalhados. Mas eles permanecerão. Eles permanecerão. Agora o apóstolo Paulo, voltando ao contexto, começa a viajar e chega a uma certa cidade, a qual esses homens não tinham ainda experimentado o poder. Não tinham ainda experimentado o que é o Espírito Santo. Não tinha experimentado o que era isso. E quando o apóstolo Paulo pergunta, ele responde: nós nem sabemos o que significa isso. Nós nem sabemos o que isso significa. Nós nem sabemos que exista um Espírito Santo. Nós nem sabemos que tem algo assim. E o apóstolo Paulo diz: tem alguém que pode revestir você do poder e da graça do Senhor. Pega na mão desse crente e diga: Deus quer revestir você, meu irmão. Quantos querem ser revestidos, diga graças a Deus. E chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou: já recebeste o Espírito Santo quando crestes? E aqui que eu quero pregar. Muitas das vezes nós não conseguimos acreditar.
muitas das vezes nós não conseguimos crer. E ficamos muitas sim sinais, muitos problemas e situações nos levando a nos derrotar, nos levando a ficar destruídos, nos levando a ficar amarrados. Porém o Senhor dos Exércitos hoje quer dizer para mim e para você, que se nós cremos, o poder de Deus irá acontecer na minha e na sua vida. Respondeste vós, o Espírito Santo, aliás, disse-lhe, recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Ou seja, como eu vou crer se não há quem eu pregue? Eles falaram, mas nós nunca ouvimos. Existem duas situações que nos levam, irmãos, a perder a bênção de Deus. Primeiro, não, diga comigo, não ouvir. A palavra de Deus diz assim que nós somos muitas vezes, a fé vem por onde? Vem pelo, ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas muitas vezes nós não ouvimos a palavra de Deus. Nós não ouvimos o que Deus tem ordenado. Nós não ouvimos o que Deus tem proposto para a nossa vida. Deus está ordenando hoje eu dizer para você que um novo tempo Deus tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Mas para que isso aconteça, você precisa ouvir que o teu Deus é um Deus de impossíveis, um Deus de sobrenatural, um Deus que opera. E para isso você precisa ouvir. Diga comigo, eu preciso ouvir. Diga forte, eu preciso ouvir. Mas eu preciso crer. Quantos querem crer? Levante a mão e dá glória ao Senhor. Esses homens não puderam crer porque não ouviram. E um dos sinais que hoje Satanás tem feito na vida dos cristãos, um dos sinais que Satanás tem preparado e proposto na vida do crente, é que ele não acredite que essa luta seja o inimigo que tem feito na vida dele. Um dos pontos essenciais que Satanás tem feito hoje é fazer que você desacredite que ele tem feito situações para nos derrubar. E nós achamos que são probleminhas corriqueiros, mas a qual Satanás está infiltrado, tentando derrubar a minha e a sua fé. Satanás há um tempo atrás, há anos atrás, ele aparecia, muitos contos, quem é da antiga sabe, a qual ouvia tanta coisa a falar que aparecia. Hoje, irmão, Satanás não quer que ele saiba, que acredite não, porque quando eu não acredito que existe o demônio, eu não acredito que existe um inferno, e se eu não acredito que existe um inferno, eu não me preparo para ir para o céu. E diga para o teu irmão, você quer ir para o céu? Só que nós temos ainda não ouvido o que a palavra tem dito. Livro de Apocalipse, o próprio Jesus dando a revelação a João, o Espírito Santo, e por várias vezes você vai ler, e o Espírito diz a igreja. Quem é a igreja? Bate no peito e diga, eu sou a igreja. Tem igreja de Deus aqui? Levante a mão. O Espírito Santo está dizendo todos os dias para nós. Porém, o que eu quero dizer hoje, nós não temos dado real ouvido ao Espírito Santo. Nós não estamos dando ouvido. O texto declara sobre batismo, sobre regeneração, não. O texto fala sobre armamento, e nós não estamos dando ouvido hoje à voz do Espírito Santo, que quer nos dar armamento para vencer Satanás. Ficamos preocupados em nós mesmos, mas hoje eu vim para profetizar sobre a tua vida. É tempo de vencer, é tempo de botar o capeta para correr, é tempo de botar as situações por terra, porque o Senhor dos Exércitos me levantou e te levantou para vencer. Aplauda ao Senhor. Toca em 2 ou 3, irmão, diga, você nasceu para vencer. Porém não tem como vencer sem ouvir a voz. Ouvir a voz do Senhor. Quando Paulo chega, ele fala, mas ninguém pregou para nós, como nós vamos crer? E nos dias de hoje tem sido diferente. Nos dias atuais, eu quero dizer para você que a palavra tem sido pregada na televisão, nos jornais, na internet, na igreja. Hoje não falta a voz de Deus. Hoje Deus tem alertado, Deus tem dito, Deus tem usado até o ímpio para falar com pessoas, mas pessoas não têm dado ouvido à voz do Senhor Todo-Poderoso.
Deus tem falado para nós tomarmos algumas atitudes e nós tomamos outras. Me lembro aqui de Abraão. Diga para o teu irmão, lembra dele, irmão? Você lembra de Abraão? Deus diz assim: sai da tua parentela. Livro de Atos capítulo 7, a partir do versículo 12 ou 13, quiser abrir, abra aí. A Estevão começa a relatar a história dizendo: ei Senhor, começando a dizer aos sacerdotes que estavam ali, começando a história. Abraão, nosso Senhor, estava na terra de Ur dos Caldeus, quando Deus, diga comigo, Deus falou com ele: sai da tua parentela. Olha para o teu irmão e diga: Deus está falando com você hoje. Deus falou com Abraão: sai da casa dos teus pais e vai para Canaã, aonde eu tenho uma terra prometida. Quantos querem a terra prometida? Levante a mão. Você quer a terra prometida? Levante a mão que eu quero profetizar. Em o nome de Jesus, Deus tem terra que emana leite e mel para a sua vida. Diga para o teu irmão, mas tem que ouvir a voz de Deus. Agora, Abraão, a Estevão continua narrando essa história. Mas eu quero dizer para você que se nós lemos o livro de Gênesis, a partir do capítulo 12, nós vamos ver uma história agora de Terá, que era o pai de Abraão. Quando Terá sai de Ur dos Caldeus e vai para Arã, diga comigo, Abraão não obedeceu, porque relata lá que Terá levou, diga comigo, Abraão, Sara e Ló. Mas essa viagem para Arã era para ir só Abraão e Sara. Diga para o teu irmão, devemos obedecer à voz de Deus. Não era para Abraão levar o seu pai, não era para Abraão levar o seu sobrinho, era para Abraão, diga comigo, ir só. Ele e a sua esposa. Porém, ele não ouviu a voz de Deus. Quem está entendendo a mensagem, diga graças a Deus. Muitas vezes nós ficamos no deserto por não ouvir a voz de Deus. Quem quer ficar no deserto? Quem quer ficar na olaria? Ninguém quer. Eu quero vitória. Quantos querem vitória? Levante a mão e dá glória a Jesus. Agora Abraão não ouve, Abraão faz o que ele decide, porém agora Abraão passa-se mais de 40 anos, aproximadamente, na terra de Arã, por causa, diga comigo, desobediência. Abraão foi desobediente, e fica agora até o seu pai morrer. Diga para o teu irmão, diga, não espere que ninguém morra para se acertar com Jeová. Precisamos ouvir a voz de quem? É do pastor? É do presbítero? É da missionária? Sim, devemos ouvir, porque a Bíblia diz que quem ouvir os seus profetas prosperará. Tem muita gente não ouvindo o profeta, tem muita gente não ouvindo os seus líderes, tem muita gente fazendo o que quer, problema é de quem quer. Mas eu quero dizer que em primeiro lugar devemos ouvir a voz de quem? Olha para o teu irmão, vê se ele está com a Bíblia do lado aí. Levanta essa espada aí, quem tem espada? Quem tem espada? Quem tem espada? Levanta alto aí, quem tem espada? Diga, Senhor Jesus, essa é minha espada, e com ela eu vou guerrear. Como, pastor, eu vou guerrear com a Bíblia Sagrada? Usando o que o papai mandou para mim e para você. Quando Abraão sai agora da terra de Ur dos Caldeus e vai para Arã, leva o seu pai, passa-se alguns anos, Terá morre, e agora Deus vem de novo. Diga comigo, Deus veio de novo. Deus chegou a Abraão, falou com ele de novo. Diz: Abraão, sai da casa da sua parentela. Diga comigo, sai da casa da sua parentela. Porém, diga comigo, porém, Abraão não obedeceu. De novo Abraão não obedeceu. Sabe o que aconteceu? Abraão leva o seu sobrinho. Quem é o sobrinho dele? Alguém sabe? Ló. Abraão pega Ló e leva junto. E o que acontece agora? Diga comigo, contenda. Diga comigo, contenda. Diga forte, contenda. Quando eu não ouço a voz de Deus, acontece contenda.
Se está acontecendo contenda dentro da minha casa, é porque eu não estou ouvindo a voz de Deus. Se está acontecendo contenda eu e meu irmão, é porque eu não estou ouvindo a voz de Deus. Porque quem ouve a voz de Deus sabe obedecer a voz de Deus. E Abraão agora olha, lavassuriam da ravagai, começa a acontecer um mutim, começa a acontecer uma bagunça, e Deus agora tem que intervir para salvar a família. E Abraão agora então separa do seu sobrinho e obedece à voz de... Não, obedeceu não. Diga para o teu irmão, obedeceu não. Olha para o teu irmão e diga, obedeceu não. Deus disse a Abraão, sai da terra da tua parentela, que eu vou te abençoar. Quem te abençoar, eu te abençoarei. Quem te amaldiçoará, eu amaldiçoarei. Ei, crente, está na hora de levantar a cabeça e saber que Deus é contigo. Aquele que tentar contra a tua vida, não precisa tu resolver, porque o teu Deus irá resolver. Mas precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Olha o que acontece agora. Abraão chega, opa, agora tudo bem, né? Já larguei da parentela. Ah, mas sabe de uma coisa? Sara, vem cá. Diga para o teu irmão, Abraão falou para Sara, não conte. Diga para o teu irmão, não conte que você é minha esposa. Segundo detalhe da vida de Abraão. Diga comigo, Abraão não ouviu a voz de Deus. Olha para o teu irmão e diga, se você não ouvir a voz de Deus, você vai sofrer. Nós vamos sofrer. Eu vou sofrer. Nós iremos sofrer se nós não ouvirmos a voz de Deus. Então agora Abraão engana, porque Sara era meia-irmã de Abraão. Naquela época podia casar em parentesco. Porém, Abraão com medo, diga comigo, com medo. Ele agora falou para todo mundo que ele chegava, olha, essa aí não é minha mulher não, é minha irmã. Porque ele tinha medo de morrer. Diga, segundo plano aqui, irmãos, o que nos leva a não ouvir a voz de Deus é quando nós temos medo de encarar a luta. Eu por esses dias tive muito medo de encarar uma luta aí. E até se não fosse a minha esposa, e ela falou uma frase interessante, por isso que é dois, para um ajudar o outro. Por isso que o casal tem que estar junto. Por isso que o casal tem que estar junto. Diga para esse irmão, para o casal, que diga que você tem que estar comigo. Provérbio diz que tem que estar dois juntos, senão não aguenta. Você não aguenta. Mas chega um momento que dá vontade de ter covardia mesmo e abandonar o barco. Você não é de ferro. Diga para o teu irmão, você é de ferro, irmão? Às vezes a gente pensa que é de ferro, mas a gente não somos não. Nós temos falha, nós temos debilidades, nós temos medo. E eu descobri nesses dias que eu tinha medo. E a minha esposa está ali fora, que me deu aquela alavanca. Ela me deu uma chacoalhada que eu cheguei a dar um giro de 360 graus. Mas com a palavra de fortalecimento para a glória do Senhor. De repente fica assim. Ela me abraçou, né, irmão? Botou eu no colo dela, né? Botou no colinho dela, eu deitei e chorei. Chorei. E ela pegou a varinha e lepo. Eu chorei mais um pouquinho. Porém, se ela fazer assim, tadinha, é mesmo, vamos desistir, vamos embora. O que iria acontecer? Eu não estaria aqui pregando hoje. Ei, Deus está mandando dizer para pessoas que querem resposta de Deus. Eis a resposta de Deus aí. Não larga aquilo que Deus colocou para a tua vida. Eu rasgo o meu ministério de profeta se eu estou falando uma mentira aqui. Porque Deus me colocou como profeta. Tem 4 pessoas pedindo resposta de Deus aqui. E Deus está te respondendo isso aqui, ó. Eu tiro o meu ministério, eu paro de pregar se eu estiver mentindo aqui. Deus manda te dizer, não é tempo de largar o teu cajado. Não é tempo de desistir. Porque Deus te chamou para a grande obra na terra. Lavassuri andarabacai. Abraão quis desistir. Abraão chega lá, pode aplaudir mais forte. Então se é para Jesus, para mim não, para Jesus. Aleluia. Abraão chega agora e minta, fala que você é minha irmã. Mentira não, meia, diga comigo, meia verdade. Ele ocultou na realidade, com medo. Mas o tema central aqui, diga comigo, é o medo. Abraão estava com medo de enfrentar o problema. Bate, pai, que eu quero apanhar hoje. Abraão, estou apanhando aqui, irmão. Abraão estava com medo de encarar a situação.
E Abraão mentiu, mas Deus falou para Abraão que se alguém tocasse nele, estava tocando nele, não precisava ele temer, porque o Senhor Jeová Jiré é o nosso Deus, o Deus da provisão. Mas diga comigo, Abraão teve medo. Aí Abraão desce para o Egito. Mas Jeová leva nós para a escola dele e ensina nós certinho. Abraão leva para o Egito para desmascarar a covardia de Abraão. Irmão, ou você se converte hoje e faz o que Deus quer para a tua vida, ou Deus vai desmascarar o teu ministério e vai escrachar na frente de todo mundo para mostrar que Ele é Deus e para salvar a tua vida e a tua casa. Deus não faz isso para nos matar. Deus não faz isso para nos envergonhar, mas Ele faz isso para nos fazer como fez com Abraão, um pai de uma grande nação. Quem quer ser amigo de Deus aqui, levante a mão. Diga para o teu irmão, está preparado? Está preparado para passar pela escola? Vamos embora para a mensagem que eu quero terminar. Abraão agora então passa-se a mentir, agora ele desce ao Egito. Diz lá no Egito que a sua mulher era sua irmã. O faraó estala o zoinho para Sara, porque Sara era uma mulher muito bonita. O faraó cobiça, diz, lá vai uma mulher linda, lá vai uma mulher, e ele cobiça, e os príncipes do reinado de faraó começam a instigar ele, dizendo, faraó, ela não é casada, Abraão é só irmã dela, Abraão é só seu irmão. Então faraó agora chama essa mulher, Sara, para dentro da sua casa. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é sério. Abraão faz uma família, uma geração toda, pagar o preço por causa da sua desobediência. Diga comigo, eu preciso cuidar dos meus passos, porque um passo errado, fora da palavra de Deus, pode me levar a fazer sofrer minha família e outras famílias. Quando ele chega, quando o faraó leva, a Bíblia diz que as mulheres ficaram estéreis e ficaram doentes. E o próprio faraó ficou doente por causa da mulher de Abraão. Ou seja, Deus já tinha dito que ai daquele que tentasse tocar nele. Pega na mão do teu irmão e diga, você está protegido, crente. Porque está fugindo. Porque estamos fugindo das situações. Se Abraão tivesse falado a verdade, se Faraó já ficou doente em toda a sua casa, só de pegar a mulher e levar para dentro do seu palácio, imagine se tentasse roubar, ou se tentasse matar Abraão. Deus não vai deixar você se envergonhar, ainda que você esteja na miséria hoje, irmão, sem um tostão furado. Não perca a tua fidelidade com Deus, porque o que Deus prometeu para a tua vida, Deus Ele é poderoso para cumprir. Olha para o teu irmão e diga, Ele é poderoso para cumprir. E lá vai Faraó, Deus mostra para Faraó, Faraó chama Abraão, e agora Abraão, diga comigo, é envergonhado diante de todo o Egito. Abraão agora fica envergonhado. E Abraão vai embora, porém a história continua, preciso correr para a história. Diga comigo, Abraão não aprendeu a lição ainda não. Porque Abraão agora vai para Gerar, vai para Abimeleque, e ele vai lá e oculta mais uma vez. Você está entendendo a mensagem? Diga graças a Deus. Se nós não ouvirmos a voz de Deus, nós vamos pagar um preço terrível em nossa vida. O Espírito Santo quer nos revestir de autoridade e poder. Quantos querem poder de Deus? Levante a mão e dá glória ao Senhor. Deus quer nos revestir de autoridade e poder. Mas para isso, eu preciso fazer o quê? Preciso o quê? Ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Quando Abraão agora chega em Gerar, acontece a mesma coisa. Mais uma vez ele é envergonhado. Olha o que Deus está mandando dizer. Sabe por que muitas vezes nós estamos sendo envergonhados? Sabe por que muitas vezes o credor está batendo na porta da nossa casa e está nos envergonhando? Sabe por que muita gente tem zombado do nosso ministério ainda? Sabe por que muita gente aí tem criticado? Porque ainda eu não tenho ouvido a voz de Deus. Abraão estava no Egito e não ouviu a voz de Deus. Abraão botou culpa no
Egito, foi para Gerar, mas continuou fazendo a mesma coisa, seja no Egito, seja em Gerar, seja em Medianeira, seja em Cascavel, aonde for a cidade que você for, se você não ouvir a voz de Deus, não vamos conseguir vencer. Mas você pode até morar no deserto, se estiver ouvindo a voz de Deus, Deus vai abençoar a sua vida. Isaac plantava onde? No deserto. E colhia. Quer plantar no deserto e colher? Quer plantar onde todo mundo já plantou e não conseguiu? Só ouça o que Deus tem falado para a tua vida. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Levante a mão e dá glória ao Senhor. E por último, para mim terminar, Abraão é um exemplo. Deus fala para Abraão depois disso: Abraão, eu vou te dar um quê? Um filho, e você será pai de uma grande nação. Porém, agora Abraão mais uma vez não ouve a voz de Deus. Sara oferece a Agar, a sua concubina, a sua serva, para que se deitasse com ele, para gerar a Ismael. E Abraão cai e agora se precipita. Pega na mão do seu irmão, seja profeta hoje, diga para ele: não se precipite. Diga: cuidado com as suas decisões. Diga: só tome decisões que esteja dentro da palavra de Deus. Não toma decisão pela emoção. Não tome decisão por teu eu, aqui ó, e nem aqui. Tome decisão do que a palavra de Deus tem falado para você. Não tome decisões sem ir para o joelho e falar: Deus, fale na palavra. Sabe por quê? Profetas podem falhar, profetas podem mentir, mas a palavra de Deus, ela não muda, ela não mente e ela continua sendo a mesma. Quem quer ouvir a voz de Deus, aplauda bem forte a Ele. E para mim terminar, Abraão agora se equivoca e coloca mais um problema dentro da sua casa. Sarai e Agar começam agora a brigar. Mais uma vez a contenda entra dentro do lar de Abraão, por causa da desobediência, ou seja, por tentar adiantar o milagre, por tentar adiantar aquilo que Deus já tinha proposto. Irmão, não adiante aquilo que Deus já colocou na tua vida. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Eu sempre digo isso porque isso eu passei na minha vida, no meu ministério, e tenho aprendido muito. Nós temos aprendido ainda. São 6 anos de ministério e nós temos lidado com vários tipos de pessoas. Já são 14 anos por aí envolvendo com pessoas e 6 anos pastoreando aqui. E nesse meio tempo nós temos aprendido muita coisa. E quando a gente acha que conhece as pessoas, a gente não conhece nada. Aí que a gente vai ver que precisa conhecer muito mais. Mas nesse tempo que a gente tem caminhado com Deus, uma coisa eu vou te falar: Deus não depende de ninguém para abençoar a tua vida. Deus só depende de você tomar as decisões corretas. Eu fiquei no deserto por 4 anos, por ficar tomando decisões que não eram da vontade de Deus. 4 anos de deserto, por causa de precipitações, de me precipitar nas coisas, de tomar decisões no impulso. 4 anos da vida que eu posso dizer que ministerialmente eu joguei fora. Mas aquele que espera no Senhor, Labassuri Cantarabagai, aquele que esperam firmados no Senhor, o Senhor os guardará. Quer a justiça de Deus? Espere nele. Quer sua recompensa de Deus? Espere nele. Abraão, quando decidiu esperar, Abraão, quando decidiu ouvir realmente a voz de Deus, Abraão recebe a Isaque, o filho da promessa. Quando Abraão ouve a Deus, Deus começa a produzir várias multiplicações na sua vida. Quando o homem de Deus começa a ouvir a Deus, Deus começa a mudar a história dele na família, na casa, na igreja, onde for. O teu Deus ainda é poderoso. Para de andar de cabeça baixa achando que você é um Zé Ninguém. Deus ainda é Deus que opera milagre e exalta aquele que obedece a sua palavra. Mas só vai ser exaltado
Quem obedecer a palavra de Deus. Diga comigo, só é exaltado quem ouvir a palavra de Deus. Falar que tem fé é fácil. Falar que acredita é fácil. Falar que ama é fácil. Falar que está na obra é fácil. Mas eu quero ver obedecer a palavra de Deus. E é isso aqui, irmãos. Eu não estou falando nada que é meu. Essa Bíblia aqui tem 6 anos. Eu tenho acho que 5 Bíblias em casa. Mas eu gosto dessa aqui. Só que aqui é que está o meu manual. Essa Bíblia aqui, se ela pudesse falar, ela ia contar quantas lágrimas eu derramei na frente dela. Se essa Bíblia pudesse aqui falar para você quantas orações eu fiz por pessoas diante dela e quantas respostas ela me deu. Você quer vitória? Quer que Deus mude a tua história? Comece a aprender da palavra de Deus. Comece a ouvir a voz de Deus. Jesus disse assim: aqueles que são minhas ovelhas sabem ouvir a minha voz. Eles ouvem a minha voz. Porém Paulo chega lá e recebe uma notícia: ninguém falou nada para nós. Mas hoje eu estou aqui falando para você, existe uma mudança para a tua vida, existe uma mudança para o teu ministério, existe uma mudança para a tua obra, existe uma mudança para a Igreja Aliança da Fé, existe uma mudança para o grupo diaconato, existe uma mudança para os presbitérios, existe uma mudança aos missionários, existe uma mudança para a Medianeira, existe uma mudança para o bairro Belo Horizonte. Tu não está entendendo ainda não? Existe uma mudança para o teu casamento, existe uma mudança para o teu financeiro, mas essa mudança está arraigada na palavra de Deus. Para, irmão, para de procurar e bater sua cabeça, para de ir atrás de macumba, de feitiçaria, para de ir atrás de astrologia. Tem muito crente macumbeiro, eu conheço muito crente que é macumbeiro, crente que vão atrás de revelação. Quer revelação? Eu vou te dar uma revelação, eu vou te dar uma revelação. Quem quer uma revelação de Deus, levante a mão aqui. Toma atitude e vai para a palavra de Deus. Para de ser frouxo e vai para a palavra de Deus. Para de ser covarde e vai para a palavra de Deus. Eu reclamei essa semana ainda que eu estava na minha caverna. Não tenho vergonha de falar não, irmão. As pessoas acham que eu sou super-homem, mas não sou não. Não estou reclamando não, porque hoje eu estou bem. Diga para o teu irmão, graças a Deus. Mas quando eu estava na caverna, eu abri a Bíblia e Deus pegava aquela varinha do céu, mas Ele dava cada vara. Diga para o teu irmão, está preparado o lombo para a vara? Sabe o que Jesus disse? As pessoas não vêm para a luz porque tem medo do que vai ser revelado. Elas preferem fugir do que enfrentar a situação. Enfrentar a situação, não estou falando de contenda aqui não, irmão. Estou falando, eu sou crente, eu sou fiel, eu vou esperar a resposta de Deus. Eu vou esperar porque Ele é justiça minha. Ele é fiel e verdadeiro para operar um milagre na minha vida. Você crê nisso? Levante a mão e dá um braço de glória a Jesus. Porém, quando Paulo orou por esses homens, 12 homens, eles foram revestidos de poder. Porque agora eles ouviram e creram. Diga comigo, ouviram e creram. Abraão, quando ouviu e creu, Abraão começou a tomar atitudes corretas. Abraão começou a caminhar corretamente e Abraão foi abençoado. Está preparado para ser abençoado? Quantos estão preparados para ser abençoados? Se coloquem em pé.